e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação, Carlão de Freitas. Bidon domina, faz uma finta seca em cima do Barros, espetacular. Levou para ataque, 3 do Timão, 2 do Vasco, Mateuzinho e Yuri Alberto. Cruzou Memphis pro gol! Do Corinthians! Memphis Depay joga a bola, Timão! Memphis faz a festa com a sua gente. A torcida do Timão vibra no Maracanã. A torcida do Timão vibra no Brasil inteiro. Memphis, Timão no ataque na direita, outra vez Bidon deu um drible no meio do campo do Barros, espetacular, ficou caído o jogador do Vasco. Bidon, sensacional. Mateuzinho pra Yuri, legal na área, cruzou pra trás. Memphis chega na pequena área, já sem goleiro, porque saiu pra abafar o Yuri Alberto. Toca com a perna direita pro fundo do gol, balança a rede do Vasco. Timão, segundo gol do Timão. A festa da torcida do Timão, gol do Timão. Memphis, o camisa 10 marca no Maracanã. Esquenta no campo de defesa, Paulo Henrique domina, lança a bola pela esquerda. Termina o jogo do Maracanã. Mesmo palco, Cafiel invadiu em 70 e pouco. Mesmo palco de mais uma conquista do Corinthians. Campeão! A Fiel sai pro grito de campeão. É campeão! Corinthians 2, Vasco da Gama 1. Termina o jogo no Maracanã. Sofrido, doído, o Timão segura a onda e faz a festa na sua gente. Corinthians campeão! Choros, abraços, risos. Salve o Corinthians! Que coisa maravilhosa! O Corinthians é o campeão, é o tetracampeão da Copa do Brasil. A toda a emoção de Oscar Ulisses no Maracanã. Ontem a Fiel deu um show, foi sofrido do jeito que o corintiano gosta. Corintiano, maloqueiro e sofredor, esse é o mantra do Corinthians campeão da Copa do Brasil. Muita festa ontem no estádio do Maracanã, muita festa hoje nas ruas de São Paulo. Já vai ter desfile no trio elétrico. A torcida do Corinthians encontrando os seus heróis, Memphis Depay, Yuri Alberto, Hugo Souza, o menino Breno Bidon, que tá jogando muita bola, Bidu, Mateuzinho, André Carrídio, tantos heróis aí que fizeram parte desta conquista maravilhosa. Tetracampeão da Copa do Brasil. Salve o Corinthians! Uma segunda-feira alvinegra, uma segunda-feira em festa, porque o Corinthians é o dono do Brasil, é o campeão da Copa do Brasil, e nós vamos festejar muito hoje com o ouvinte. Vamos falar dessa conquista que ontem abrilhantou a noite de domingo em todo o Brasil. O Brasil é Corinthians, Antônio Lupe! Ah, como é bom ser Corinthians! Já diz o povo corintiano. Ah, que maravilha! Foi emocionante, realmente. Foi emocionante bonito, a conquista do parabéns Corinthians. E foi merecido, não tem jeito. Venceu o Palmeiras, que é o maior rival, e venceu bem, venceu com autoridade, venceu o Cruzeiro, que tirando Palmeiras e Flamengo, a gente pode considerar aí como a potência do futebol brasileiro. E venceu o Vasco fora de casa, contra um clima, né, um otimismo do Vasco, e que fazia parte também pela boa partida que o Cruz Maltino fez na primeira decisiva aqui na Neoquímica Arena. Mas o Corinthians foi forte, foi valente e fez a festa no Maracanã. Campeão mundial em 2000 no Maracanã contra o Vasco. Finalista do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense em 76 na Invasão, e ontem campeão da Copa do Brasil. Essa história do Corinthians no estádio do Maracanã, e hoje nós vamos repercutir esta vitória do Timão por 2-1 ontem no estádio Mário Filho.
E bom dia quem está acompanhando o CBN Esportes, 11:10, segunda-feira, 22 de dezembro, segunda-feira especial, semana de Natal, e a gente tá aqui na expectativa, na chegada do velho Noel, né, Antônio Lupe? Já tá tudo pronto. Você foi atrás do chapeuzinho, não trouxe o chapéu, Lupe? Ah, eu vou lá pegar. Vai lá pegar? Eu vou lá pegar. Vai Você lá segura pegar. aí? Seguro, Aguenta pode ir lá. Ao vivo é assim mesmo, pode ir lá pegar o chapeuzinho, que a gente vai fazer muita festa aí nesta semana, nesta segunda-feira, e a gente vai brincar muito aqui no CBN Esportes e também no Arena, semana especial, semana de Natal. Vamos começar então com NFL. No Sunday Night Football, o New England Patriots venceu o Baltimore Ravens por 28-24 fora de casa e garantiu classificação para a pós-temporada após 4 anos de ausência. A partida foi marcada por mudanças constantes no placar, erros de posse de bola e pela contusão do quarterback Lamar Jackson, que precisou deixar o jogo ainda no decorrer do confronto. Antônio Lupe foi buscar o chapeuzinho, mas já ele vai trazer o noticiário da Ponte Preta. Nossa, que tristeza, cara. Que tristeza. Sábado pela manhã, Valmir Bortoleto, foi terrível, né, cara? A nação pontepretana acordou humilhada, acordou triste, acordou sem saber o que vai ser da Associação Atlética Ponte Preta devido aos desmandos não só desta diretoria, mas de outras gestões também, incompetência que hoje deixa a Ponte nesta situação lastimável, greve de jogador, 7 meses de salários atrasados, jogo-treino cancelado, ou seja, o torcedor pontepretano não tem um minuto de paz. E sábado pela manhã foi um sábado de muita tristeza para a coletividade pontepretana. Antônio Lupe, mais uma vez, bom dia, e o noticiário da Nega Véia, Lupe. Carlão, mais uma vez bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o CBN Esportes. O presente pro torcedor da Ponte Preta é a quitação, né? Resolver esses problemas financeiros. O elenco está de greve. Só vai retornar às atividades após a quitação de parte do que a diretoria deve aos jogadores. Sábado era para ter um jogo treino contra o Rio Branco. Que tristeza. E ele não aconteceu. Jogadores podem ir embora da Ponte Preta, que pensa em 2026, mas ainda com pesadelos em relação a 2025. E com razão, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai ler a nota dos atletas, tá? Uma falta de respeito com os profissionais, não só com os jogadores, quem está chegando, quem permaneceu, mas também o pessoal do staff, os funcionários do clube. A Ponte Preta não merece isso. A Associação Atlética Ponte Preta não merece isso, e nós vamos repercutir tudo que aconteceu no sábado pela manhã e, provavelmente nos próximos dias. NBA, Jalen Brunson foi o grande nome da vitória do New York Knicks em cima do Miami Heat por 132-125. O camisa 11 dos Knicks teve uma partida de 47 pontos, 8 assistências e 3 rebotes. Brunson converteu 6 arremessos de 3 pontos no jogo. Esse foi o 5º jogo de Brunson com mais de 45 pontos e 5 arremessos convertidos do perímetro pelos Knicks. Com isso, Jalen ultrapassa Carmelo Anthony e se torna o jogador do Knicks com mais partidas, quebrando estas estatísticas. Vamos pra Pauliceia. Já falamos aqui da festa do Corinthians e essa festa vai durar durante toda a segunda-feira, porque o trio elétrico já está lá arrumando os últimos detalhes, porque os jogadores vão se encontrar com a fiel torcida para celebrar o 4º título da Copa do Brasil. Leonardo Dai. O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil de 2025. Jogando no Maracanã, o Timão venceu o Vasco por 2-1 e levou o título pela 4ª vez em sua história. Foi o primeiro título nacional do Corinthians desde a conquista do Campeonato Brasileiro de 2017. Agora, o Timão vai jogar a Libertadores no ano que vem. O Palmeiras confirmou neste domingo a saída de Aníbal Moreno, que acertou com o River Plate da Argentina. No Santos e no São Paulo, a semana começa com alta expectativa. No caso do Peixe, por uma cirurgia de Neymar. E no caso do Tricolor, por conta de um movimento da oposição para tentar afastar o presidente Júlio Casares.
Boa, Leonardo Dá e Thiago Silva, hein? O Porto anunciou oficialmente a contratação do jogador. O brasileiro havia confirmado na semana passada a rescisão de contrato com o Fluminense após a eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Essa é a segunda passagem do Thiago Silva pela equipe. Entre os anos de 2004 e 2005, ele defendeu a camisa do clube português. Thiago atuou pelo time B do Porto na ocasião. E foi recheado de polêmica, porque a esposa do Thiago Silva postou algumas mensagens enigmáticas, mas meio que indiretas aí pro Fluminense, e os torcedores do Flusão não ficaram satisfeitos. Antônio Lupe agora sim, paramentado de Papai Noel, bonito, de chapeuzinho do Velho Noel. Traz as boas novas do Guarani, Lupe. Guarani que fez jogo treino contra o Sub-20, empate em 2-2. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. São 11 contratações do Bugre e não para por aí, hein? A diretoria ainda tenta mais jogadores para a temporada 2026. Luca, pessoal já tá ali preparando as questões para quem sabe anunciar o atacante até o fim da semana. Só que o Guarani também segue em busca de outros jogadores, principalmente para os lados do campo. Ok, Antônio Lupe, boas notícias envolvendo o Guarani. Se o Lucas estiver na ponta dos cascos, vai acrescentar na temporada 2026. Olha aí o mercado do futebol agitado, o esporte, hein? Campeão da Copa do Brasil de 2008 pelo Sport como jogador, Roger Silva, o nosso Roger aqui de Campinas, é o nome da vez junto à diretoria rubro-negra para ser o treinador da próxima temporada. Inclusive já houve um contato com o técnico, hein? No entanto, para contar com o Roger, o Leão terá que pagar uma multa ao Londrina, clube com o qual o treinador renovou para 2026 após conseguir o acesso à Série B deste ano. O valor não foi revelado, mas olha, o esporte interessado no Roger, já disse pro Roger, ele tem um futuro brilhante no futebol e que sem dúvida alguma o esporte seria aí uma grande vitrine, apesar do ótimo trabalho que ele faz na equipe do Londrina. E direto do Principado de Itu, ele está de volta, ele está renovado, ele está leve, ele está magrinho. Fábio Chaib, bom dia, boa semana pra você. Quais as boas do nosso futebol, Fabião? Seja bem-vindo, meu caro Fábio Chaib. Magrinho não tô não, viu, Carlão? Mas vamos tentando, né? Quero ver se vai subir essa foto aí pras redes sociais que o Lupe tirou agora aí. Daqui a pouco eu vou dar um like já nessa foto. O Lupe de chapeuzinho Papai Noel tá maravilhoso, cara. A gente vai falar agora do Campeonato Paulista, Carlão, que finalmente a Federação Paulista desmembrou a primeira rodada do Paulistão e os times do interior já jogam no dia 10. No sábado, a primeira rodada do dia 10, tem São Bernardo e Capivariano fora de casa. O Capivariano está indo fora de casa. No sábado também, às 6h30, o Guarani recebe o Primavera. No domingo, às 4 da tarde, tá como o Neoquímica Arena, mas o Corinthians tá multado, pode ser, esse jogo pode mudar de lugar. Neoquímica Arena tem Corinthians e Ponte Preta, e o Velo Clube encara o Botafogo de Ribeirão, 5 da tarde, no Benitão também, no domingo, viu, Carlão? Aliás, eu vi uma foto do Benitão. Tá bonito, hein, cara? Aí sim. Ali nas cadeiras, onde certa feita a gente, no dia 23 de janeiro de 2023, Antônio Lupe, nós estávamos lá, nos preparando, né, pro caminho das pedras, o primeiro degrau a ser subido na ocasião. Mudou muito em relação àquele dia. Parabéns à diretoria do Velo, que o Velo cumpre um papel interessante no Campeonato Paulista de 2026. Mas parece, até a gente tem um 20 de Indaiatuba, mas parece que lá em Indaiatuba o Mário Limonge não vai ficar pronto a tempo ainda não, né? A gente teve essa percepção, Fabião, no dia que nós fizemos o truck lá de Indaiatuba, e eu e Antônio Lupe, na nossa nave aqui da IP, estávamos perambulando por Indaiatuba e vamos passar de frente ao Ítalo Mário Limonge também. Achamos que seria difícil aí a estreia do Ítalo Mário Limonge no Campeonato Paulista. A gente torce que haja uma força-tarefa, mas pelo andar da carruagem vai ser difícil. Mas de qualquer maneira, seja bem-vindo Primavera, primeira divisão, e que faça também um bom campeonato para honrar aqui a região metropolitana de Campinas. E você pode participar do CBN Esportes. Alô, corintiano, mande o seu zap.
Mande o seu desabafo, mande a sua alegria. Só não vale xingar, só não vale palavrão. Pode até xingar. Mas chama a gente de bananão só. Só isso tá bom. Mas 11:19 você participa então pelo Zap Zap 19 991869070 991869070. O CBN Esportes comandado por ele tá triste, triste pelo que aconteceu sábado. O papo com ele nos corredores foi um papo amargurante, né? Inclusive ele teve aí uma ideia, mas eu acho que não vai ser colocado em prática, mas de fazer a vaquinha, né, pra ajudar ali a galera, mas igual o Corinthians fez pra tentar ele pagar pode aproveitar que o filhão tá fazendo sucesso na Fórmula 1, ele pode aproveitar o cascaio do filhão pra ajudar a nega velha. Mas ele falou que só vai continuar como sócio. Boa, Valmirzinho. Boa, grande Valmir Bortoleto, é o cara do nosso CBN Esportes. E nos comandos do streamings, online, efeitos especiais, é ela, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h20, hein, Lupe? Nossa, olha só, fomos bem hoje, hein? 11h20, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tudo sobre a conquista do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Ano Novo existe para te lembrar de sonhar, para celebrar desejos riscados da lista e conquistas que ainda vão chegar. Mas eu tenho um convite para você. Além de sonhar, não esqueça de viver. Sonhe com o amor da sua vida, mas valorize quem já está do seu lado. E se quer ir a lugares distantes, comece pelos mais chegados. Sonhando em ver mais seus amigos? Então seja o primeiro a ligar. Pode sonhar com uma viagem incrível, mas aprenda a planejar. Sonhe sim com um feliz ano novo, mas saiba que ele começa já. No futuro só se sabe que o sonho valerá. Acredite, de verdade você vai realizar. No futuro só se sabe que o sonho valerá. Acredite, de verdade você vai realizar. Você vai realizar. CBN Campinas, a gente vive o ano novo com você. YouTube da CBN Campinas. Eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente, você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Dom Pedro, Giovanetti, historicamente o melhor. Você, síndico, não consegue tempo para dedicar-se ao que realmente importa? O controle de quem entra e sai do seu condomínio é uma dor de cabeça? Contrate hoje mesmo os serviços de portaria eletrônica da Orcegups e dê um basta à insatisfação e reclamação dos moradores. Conte com quem é referência em segurança no Brasil há mais de 50 anos. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. 11h23, Mário Quintino, bom dia. Semana de Natal, semana especial e o trânsito na nossa cidade, as estradas, as avenidas, as ruas de Campinas e região. Marinho, bom dia. Oi, Carlão, bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Já começo com informações da região central de Campinas. O nosso ouvinte que vai, então, trafegar pela região central encontra a movimentação intensa na rua José Paulino, principalmente da Aquidaban até a chegada já para Moraes Salles. Atenção aí pelo trecho. Na Moraes Salles, a movimentação é maior em direção da Heitor Penteado, principalmente na saída já do viaduto Cury, e acaba tendo lentidão também na João Jorge, então atenção para você que vem em direção da região central. A gente comentou também mais cedo sobre um acidente na Marginal do Pissarrão, logo depois da Prestes Maia. Agora a situação já está mais tranquila
para quem vai em direção do Nova Europa, já segue ali sem lentidão e também no sentido contrário para acessar a Prestes Maia. Então, seguir em direção da Rui de Almeida Barbosa, o nosso ouvinte encontra boas condições nesse momento. Falando também rapidamente da rodovia Dom Pedro, a movimentação é maior em direção de Jacareí, principalmente em Atibaia, quilômetro 78, e também na altura de Nazaré Paulista. Tem atendimento de um acidente no quilômetro 39, pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Já ficou alerta também, caminho para quem vai em direção do litoral norte. Carlão. Obrigado, Mário. 11h25. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h26, Antônio Lupe. Eu tô curioso. Tô curioso. A reação do povo, a reação do corintiano, a reação do palmeirense São Paulino Santista e o Ponte Pretano amargurado, o bugrino esperançoso. Como é que tá o 99186-9070? Vamos lá, o povo quer falar, o povo corintiano. O povo quer colocar pra fora todo aquele sentimento que há tempos a gente não via. Claro, foi campeão paulista, mas uma Copa do Brasil, Isso. Um brasileiro. Diferente. Ele tem um peso diferente. Tem ou não tem, torcedor do Corinthians? Olha aqui, ó. Começamos bem, hein? Paulada. Final do telefone 271 é o Paulo. Vai, Corinthians! Quem também mandou mensagem foi o... Olha lá, mais um, hein? Ei, o povo gosta. É o João Vitor Batista. Vai, Corinthians! É tetra! E tá mandando um abraço pra todos da equipe aqui do CBN Esportes. Eu não vou colocar... Se não tiver palavrão, pode mandar. Não. O moço tá voltando agora de uma recaída aí, eu vou deixar quieto, não vou mexer com isso aí não. Carlão, o Conselho da Ponte não pode caçar essa diretoria incompetente ao Paulo da Chácara da Barra. Paulo, é um combo, né? Hoje nós estávamos conversando ali na redação, eu, Antônio Lupe, Heitor Esmeriz. Cara, já a gente vai falar da Ponte, mas... tá difícil, tá muito difícil mesmo. O Léo de Sumaré, bom dia, bancada barulhenta. Vai, Corinthians! Que narração maravilhosa. Oscar Ulisses. Daniel Ribeiro também tá por aqui, ó, mandou figurinha. Bom dia, mãe. Com o símbolo do Timão. Tava tudo escondido, Yuri né? Alberto batendo no peito. E o Papai Noel Alvinegro. Boa. Tá bom, tem que comemorar mesmo. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Carrossel holandês corintiano. 2-1. Eu não disse. É o Evandro, Grande que Evandro. É do Ouro Verde, mas hoje queria morar no Ouro Alvinegro. Boa. É ou não é, Evandro? Tamo junto, obrigado pela participação. O Murilo Martins, nossa mãe do céu, mandou um texto gigantesco. Bom dia toda a equipe. Murilo Martins de Campinas. Eu tirei um tempo pra anotar quem palpitou contra o Corinthians. Eu não tô nisso aí, na cara. tarde Pode de ver. sexta-feira. Vai. Um abraço a todos eles. Manda essa. Vamos ver. Henrique de Sumaré. Ele não colocou a escalação? Disse que o Vasco seria campeão. Nossa, ele colocou... Caraca! Ele pegou a participação de todos os ouvintes. Nossa, mas assim, ó. Fanático assim lá longe. O Bruno de Campinas acertou o placar. 2-1. Manda um abraço pro Padre Bruno. Até o Padre Bruno tá sofrendo aqui. Palmeirense. Cara, o Murilo Martins, ele ouviu o programa inteiro e pegou o palpite de cada um que falou que o Vasco ia ganhar. Tá com tempo, hein, Murilão? Deve estar de recesso já, né? Ó o Fábio Veloso, bom dia. O engraçado do título do Corinthians é no ano que vem, ele vai... lá.
Do quê? Não é corintiano. Eu vou ler, mas assim, eu não assumo a responsabilidade. Hoje é dia do Corinthians. Bom dia, o engraçado. Eu não vou ler, Fábio Veloso. Não vou ler. Hoje não tem jeito. Hoje é Corinthians. Hoje é Corinthians. Ele tá falando que o Corinthians vai ter como pagar o CFOR. Não sei, não interessa. É campeão. Eu não pago a conta do Corinthians. Sérgio de Montemor. Olá, bom dia. Como o Corinthians foi campeão, ganhou a vaga direto da Libertadores. Boa. E quem ficou com a vaga da Sul-Americana no lugar do Corinthians? Sérgio de Montemor. O Santos! O Santos já tinha. Ixi, como não é que faço foi? a menor ideia. Daqui a pouco o Fábio Chave vai trazer isso aí pra gente. Fabião, quem pegou a vaga do Coringão aí, cara? Depois você vê aí. Foi o próprio Vasco. Então tudo foi perdido. Tudo combinado. Então tava fechado. É o Natal, né? Isso é o clima de Natal, né? Esse é o clima. O Vasco é freguês também. Nossa, vai gostar de um vice lá longe. Nossa, bom dia. O Vasco é freguês do Flamengo e do Corinthians. Bom dia. Aos pouquinhos ele vai soltando. Você viu que eu tô ajudando. Foi bem. Mas é freguês, meu. Bom dia, amigos da CBN. Mais feliz que o torcedor do Corinthians estão... Valeu! Eu não vou ler. Hoje é só dia homenagem. Hoje é dia de festa. Eu não vou ler. Se você amanhã a cobrança, amanhã a gente vê os boletos. Hoje é festa. Acho que fica atento ali pra mim enquanto eu termino aqui. Você faz um sinal. Vai, Corinthians, mas não vou falar pra onde que eu quero que ele vá, mas não tem problema. Lupe, tá igual a gente, né? De sexta-feira tudo é festa. Os boletos a gente vê na segunda-feira. Na segunda-feira a gente vê. Amanhã a gente vê os problemas do Corinthians. Bom dia, galera do CBN Esportes. Opa! Acertei o palpite de 2-1. Vamos ganhar brindes. Tá no bolo, hein? Mas não era palpite, não. Quem falou Corinthians vai concorrer no Arena, tá bom? Quem falou Corinthians... Acho que foi menor, né? Porque seu secador tava tudo louco. Olha lá, Corinthians também. Grande Rodrigo, tá feliz da vida. Torcedor do Corinthians. Por isso que eu disse que... Olha lá, os caras tão... Eu não vou ler. Não vai ler. Hoje é só festa, Bom dia, pessoal. Família indo viajar. Todos estão felizes da vida com o Corinthians. Presente de Natal antecipado. Vai, Corinthians! E a Gisele que mandou mensagem. Boa, Gisele. Vai, Corinthians. 11h31 é o repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. A confiança do consumidor brasileiro atingiu em dezembro o maior nível em um ano. O indicador da Fundação Getúlio Vargas subiu 0,4 pontos e chegou a 90,2 pontos. Já são 4 altas seguidas. O resultado positivo foi puxado pela melhora das expectativas para os próximos meses. Já a percepção sobre o momento atual recuou. O avanço da confiança foi mais expressivo entre os consumidores de menor renda. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda vai informar o Supremo Tribunal Federal da data da cirurgia a qual ele será submetido. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O magistrado pediu aos advogados a apresentação do cronograma com as datas previstas para a realização do procedimento. Segundo os médicos, a cirurgia tem como objetivo corrigir uma hérnia. A duração da caminhada importa mais do que o número de passos. A informação faz parte de um levantamento liderado por pesquisadores da Espanha. O estudo indica que uma caminhada de 15 minutos contínuos protege mais a saúde do que deslocamentos fragmentados. Quanto menos se anda por dia, maior é o risco de morte por doenças cardiovasculares ou câncer. O artigo foi publicado numa revista científica. A investigação analisou dados de saúde de 33 mil pessoas. Os indivíduos selecionados para avaliação caminhavam até 8 mil passos diários. Eles tinham, em média, 62 anos no começo do estudo e não apresentavam doenças. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. O nosso Papai Noel enlouqueceu aqui, tá?
As renas todas preparadinhas, alimentadas. Ó, dia 22. Como é que vai ser? Como é que funciona? Já acabou. Já? Ele já pegou, já leu Tá todas pronto. as cartas, já separou os presentes, já colocou tudo Não no adianta. saco, já deu comida pras renas. tudo Os duendes, prontinho. né, já Então- estão ali só acertando, né, o trenó, últimos detalhes. fazendo alinhamento, cambagem, disco de freio. Já vai. Dia 24 ele parte. Já era. Então, assim, nem o Papai Noel mais já tá no batente. Ele só tá esperando o momento. Esperando, né? Um momento de concentração pro Velho Noel sair aí pra entregar os presentes para as criancinhas. Olha quem deu as caras aqui, ó. Vamos ver. Quem? Clima terrível na redação da CBN Campinas. Olha ele Força aí. pra vocês. Posso elogiar o gol do Yuri? Ou o Fábio tem algum ângulo pra falar alguma coisa? Vou preparar o almoço. Tem um cheiro verde aí pra adicionar? Cara, tem uns caras, velho, que eles têm vou falar muito pra você. tempo, velho. Cara, o aplicativo do Galvão Bueno aí é, Não, o cara que- sacanagem, demais. O cara que tem um aplicativo Não, do Galvão Bueno é um artista. Ou ele já tá de recesso, ou tá de férias. Aplicativo do Galvão Bueno. Tem muita é coisa pra brincadeira. fazer da vida, né? Grande Galvão! Mas eu vou falar desse gol do Yuri aí. Que matada do Yuri na bola, hein? O Léo Jardim até que demorou pra sair do gol, mas a matada dele. Ah, e outra? Lançamento do Mateuzinho. O Yuri Alberto matou a bola, saiu na frente do gol sozinho ali, golaço. vai No falar segundo também. gol, Nossa, o Bidon sacanagem. deitou em cima do Bastos lá, Que né? jogada do maravilhosa. volante. Cara, mas o Bidon, a gente já tem elogiado o Bidon aqui. E outra coisa, Vai sair logo, não né? só pela jogada de ontem, o pênalti que ele bateu contra o Cruzeiro, cara, era o último pênalti. Quem estava na frente dele era o Cássio. O Bidon, garoto, deve ter convivido com o Cássio ali na reta final do Corinthians. Muita personalidade. Eu vi uma entrevista dele ontem também. Menino simples, nem parece jogador, não tem tatuagem, não tem um menino muito simples. E tá cumprindo o início de trajetória sensacional. São com a dois camisa do jogadores Corinthians. que não aparecem muito. O Bidon e o Mateuzinho. O Mateuzinho também. Mateuzinho também Mateuzinho já jogou é muito bem. mais provocador, mais chatinho, mais cascudo, mas em termos de time também uma importância gigantesca, né? Ele deu tapa pro Yuri e foi participativo aí nas decisões. Um elenco, é o que a gente vinha falando, né? É um elenco cascudo pra final, né? O Corinthians não pode ter um elenco tão forte, tão abastado, mas o time do Corinthians, o time titular é um time cascudo, é um time de muito jogador experiente e não treme, né? Na hora do agora, e foi cheio de personalidade no Rio e conseguiu levar o título. Então vamos repercutir um pouco mais desta conquista do tetra do Corinthians com Leonardo Dai. O Corinthians conquistou pela 4ª vez em sua história o título da Copa do Brasil e pela 4ª vez fora de casa. Em 1995 foi em Porto Alegre contra o Grêmio, em 2002 em Brasília contra o Brasiliense, em 2009 de novo na capital gaúcha contra o Internacional e agora em 2025, depois de um empate em 0-0 no jogo de ida, uma vitória por 2-1 sobre o Vasco no Maracanã. O Timão saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Yuri Alberto, que logo na sequência perdeu uma grande chance de ampliar. Depois o Vasco empatou com Nuno Moreira no final do primeiro tempo. E então, aos 16 minutos do segundo tempo, o Corinthians marcou o gol do título com o holandês Memphis. Defendeu bem, não sofreu tantas chances de gol assim e venceu a Copa do Brasil. Vai jogar a Libertadores no ano que vem, direto na fase de grupos. E além disso, termina a temporada com um saldo amplamente positivo de 2 títulos, o Paulistão e a Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior também entra para a história, iguala Luiz Felipe Scolari como o maior campeão da Copa do Brasil com 4 títulos, mas é o primeiro treinador a alcançar esse feito por 4 clubes diferentes. Santos em 2010, Flamengo em 2022, São Paulo em 2023, Corinthians em 2025, logo depois de uma experiência mal sucedida na seleção brasileira. Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica. Portanto, em 2026, Corinthians e Palmeiras vão jogar a Libertadores, São Paulo e Santos vão jogar a Sul-Americana.
No Palmeiras, a principal notícia de domingo foi a confirmação da venda do volante Aníbal Moreno para o River Plate. O argentino disputou 117 partidas pelo Palmeiras e marcou 4 gols. O contrato com o River vai até dezembro de 2029. No Santos e no São Paulo, a expectativa no começo da semana é alta. No Peixe, por conta da cirurgia que Neymar fará nesta segunda-feira em Belo Horizonte para operar o menisco do joelho esquerdo, que tem incomodado o jogador nos últimos meses. No São Paulo, a oposição no Conselho Deliberativo tenta conseguir, já nessa segunda-feira ou nos primeiros dias da semana, 50 assinaturas para iniciar um processo de afastamento do presidente Júlio Casares em função do áudio que foi divulgado pelo GE. Globo e que revelou participação de diretores do clube em um esquema ilegal de venda de ingressos de camarotes no Morumbis. De São Paulo, Leonardo Dai. 11:40, Leonardo Dai. Falar um pouquinho dessa vitória do Corinthians, o título do Corinthians, tetracampeão, venceu com autoridade o Vasco no Maracanã, um sufoco danado na reta final, mas ali o Corinthians já estava jogando para defender o resultado. Um jogo emocionante, né, Lupe? Eu gostei do jogo, achei emocionante a maneira como o Corinthians construiu a vitória. O Vasco foi valente, pressionou na reta final do primeiro tempo, conseguiu o empate, mas na reta final o Corinthians conseguiu aí essa vitória, celebrando mais uma conquista, Lupe. E o ambiente, né, Carlão, ele proporcionava a expectativa de um grande jogo, né? Quase 70 mil torcedores lá no Maracanã, uma grande festa. A torcida do Corinthians foi em bom número no setor visitante, a torcida do Vasco também deu um show nas arquibancadas e dentro de campo a gente viu um Corinthians que até de certa forma esperou ali para ver qual seria a postura do Vasco e quando teve as oportunidades matou o jogo em 2 bons contra-ataques, o primeiro no lançamento espetacular do Mateuzinho, a matada que o Chaib já disse do Yuri Alberto, né? Até a matada foi tão perfeita que o Léo Jardim, quando saiu, falou, cara, não vai dar, e aí quando ele viu, não dava mesmo. O gol do Vasco também foi muito bonito, né? O Nuno vindo por trás da zaga do Corinthians e de cabeça fazendo um bonito gol. E aí vem o gol do Memphis Depay, depois o drible do Breno Bidon, ele acabou com a linha defensiva do Vasco. Tanto é que o Corinthians atacou 3 contra 2. Ou 4 contra 3, não sei, não me lembro agora aqui, mas foi um bom jogo, um jogo legal. Depois o Vasco no chuveirinho, e isso não adianta nada, porque a perna já começa a pesar, o Corinthians bem armado defensivamente, e o Hugo fez uma defesa numa falta, acho que foi o Rayan que cobrou, pancada, né? Uma pancada praticamente ali na reta final do jogo, garantindo o título pro Corinthians, que coloca nos cofres quase mais, né, de 97 milhões, somando todas as fases que o Corinthians avançou. A Copa do Brasil, ela é boa por conta disso. Ela dá a vaga para Libertadores, que consequentemente também é muito bom financeiramente para os clubes e também premia aí com um valor altíssimo quem consegue passar de fase e chegar ao título, no caso o Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. Boa, Lupe. Fabião, merecido, né? Merecido. O Corinthians ontem fez um plano tático, do Dorival deu um nó no Fernando Diniz logo no início, saindo nos contra-ataques, poucas vezes que saiu com efetividade, né? Esse lançamento do Mateuzinho aí, uma bola perfeita pro Yuri Alberto marcar o gol. Logo depois o Yuri Alberto tem uma chance também para liquidar a partida, acabou perdendo cara a cara com o Léo Jardim. O Vasco ainda empolgado com a torcida, conseguiu empate no primeiro tempo, mas tava na cara, tava parecendo que o Corinthians realmente ia matar um jogo num contra-ataque. Os poucos contra-ataques que teve, era mais eficiente, acabou conquistando essa vitória justíssima. E é impressionante, né, Carlão? Quando um time que não ganha muito tempo, enche o estádio, leva a torcida para dentro do estádio, toda essa energia começa a se transformar em agonia, né? E isso acaba transformando o estádio. Foi assim com o Vasco ontem. A torcida apoiou no início da partida, mas depois, quando o resultado tá adverso, parece que uma onda pesada começa a ficar dentro do estádio, e essa reação da torcida acaba até prejudicando o time. O Vasco ontem foi só no empurra ali no final da partida, mas não conseguiu o gol de empate. Merecido. Me impressiona, né? A gente fala sempre o conjunto, né? A coisa do coletivo é importante,
mas a individualidade na hora H ela prevalece, né? Porque se a gente pegar os jogadores decisivos do Corinthians ontem, todos os dois, né, protagonistas, mas aí vem também os coadjuvantes com o Breno Bidon fazendo uma baita de uma jogada, o Mateuzinho também. Mas como é importante você ter jogador cascudo no elenco, né? Então, isso que eu ia falar também, Carlão. Eu acho o Corinthians, assim, é o que a gente conversa aqui, e no melhor dos sentidos, eu acho o time do Corinthians insuportável pra decidir. Insuportável no melhor dos sentidos, porque catimba uma barbaridade, sabe levar o jogo, jogadores que provocam, e numa final isso faz parte, isso é importante, e o Corinthians foi aí superior e soberano para conquistar esse título da Copa do Brasil, Fábio. Se você pegar o time do Vasco, por exemplo, o Vasco não tem nenhum jogador que foi campeão em nenhum lugar. Léo Jardim nunca foi campeão em nenhum lugar. O próprio Paulo Henrique, que tá na seleção brasileira agora, nunca foi campeão. Robert Renan também não. O Vitor Cuesta, o Puma, lateral direita da seleção uruguaia, mas nunca conquistou nada também. O Barros é um jovem. O próprio... Só o Thiago Mendes, né, que jogou no São Paulo, mas não sei se foi campeão também. O próprio Verratti tem 38 anos, jogou a Série B da Argentina, nunca conquistou um título. Só o Coutinho, que tem muita história, né, que é um caso à parte. E o Ryan também, moleque novo também, que tá começando agora, né? Então, o Corinthians tem jogadores como o Memphis, Yuri Alberto, o próprio Carrídio. São jogadores aquele frios, José né? Martínez. Frios e talhados. E que tem títulos, O próprio, a gente fala dos protagonistas, mas o sistema defensivo, André Ramalho tem muita quilometragem no futebol europeu, Gustavo Henrique, uma barbaridade, né? O Hugo Souza vivendo um momento maravilhoso na carreira, na vida pessoal também. Então é um time, né? É um 11 assim muito forte para decidir. Prova disso foi a campanha maravilhosa que o Corinthians fez na Copa do Brasil. Lupe, dá uma passada com a galera aí, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vem aí a repercussão deste sábado terrível na história da Ponte Preta. O Silas Miranda mandou aqui uma foto. Bom dia, amigos. Por favor, entreguem os troféus aos clubes paulistas e, claro, tirando uma bela de uma casquinha dos rivais. A Eliane Assis, meninos, sou tricolor, mas mandou aqui, ó, as figurinhas do Corinthians. É isso, né? O esporte é isso, é alegria. Hoje não foi o dia do nosso time, mas foi do amigo e tá tudo bem. É cíclico, né? A vida é uma roda gigante, a vida é uma roda gigante imensa. Bom dia, amigos da CBN. Luiz, da cidade de Hortolândia. Um monte de youtubers meteram um pau no time do Corinthians. Louco. E agora tem que acessar o canal deles e ver o que vai acontecer, mas tá tudo certo. Não vai ter jeito. Bom dia, CBN Esportes, ótima, com letras garrafais. Semana a todos da rádio CBN Campinas. Será que a Fórmula 1 em 2026 poderia estar na rádio CBN? Mande um abraço pro Bruno Henrique. Campinas, vamos aguardar, hein, Bruno? Vamos aguardar. Guarizo vai narrar, né? Guarizo assume a pole. Bom dia, por acaso alguém viu a preleção do Diniz? É o André, de Barão Geraldo, grande André. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Bom dia, turma da CBN Esportes. Aqui é o Tchotchô, de Barão Geraldo. Acertei até o placar, Vasco 1, Corinthians. Vai, Corinthians, é nóis, grande Tchotchô. Murilo Martins aqui, tá rachando o bico da risada. Bom dia, é o Everton. Yuri, nunca critiquei. Quem sabe, hein? Bom dia, Carlão e companhia, contra todas as previsões. Vai, Corinthians! Se fosse o Neymar fazendo aquele drible do Bidon, na entrada recebida, ele estaria rolando no chão até agora. É o Fábio de Nova Odessa colocando o Neymar na festa do Timão. O negócio é Coringão, cara. Márcio, só Ponte Preta, vergonha essa diretoria. Jogadores estão corretos. Federação Paulista deveria nem deixar jogar o Paulistão. Valeu pela mensagem, daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Só uma última aqui, Chaibe. Bom dia, pessoal do CBN Esportes, a todos vocês da CBN, um Feliz Natal. Um feliz e abençoado Natal. E que Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, Wagner, pela mensagem natalina. É gente que ouve a gente. Quer falar alguma coisa, Fábio Scheibe, antes do intervalo, Fabião. Não, só para lembrar que tá definindo então a Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentam no dia 24 de janeiro, um jogão que tem 3 locais possíveis, ainda vai ser escolhido pela CBF, ou na Arena da Amazônia, ou em Brasília, ou em Salvador. Portanto, dia 24 de janeiro, Flamengo, Corinthians, Flamengo campeão brasileiro e o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Boa, Fábio Scheibe, 11h49, o intervalo é muito rápido.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata fechou a participação no Mundial de Clubes na 4ª colocação. Na disputa entre terceiro e quarto, ontem no ginásio no Mangueirinho, verdade, esqueci o nome do ginásio, em que fase? Lá em Belém do Pará, derrota pro Zawercie da Polônia por 3-0. Campinas foi o melhor time brasileiro, mas a competição serviu para mostrar a diferença do voleibol europeu pro voleibol aqui sul-americano. Mas o que importa é que o Vôlei Renata representou bem o Brasil e fechou na 4ª colocação. Agora, a Superliga volta a ser o principal assunto da equipe de Campinas. Dia 9 de janeiro, a equipe retorna aos jogos contra o Monte Carmelo fora de casa. CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h53, Lupe, vamos repercutir aí o que foi esse sábado tão triste na história da Ponte Preta, em que o torcedor ficou angustiado, envergonhado e com uma interrogação gigante sobre o futuro da Macaca, Lupe. Os jogadores, eles resolveram parar as atividades na última sexta-feira, né, a partir do sábado.
Sábado estava programado um jogo treino contra o Rio Branco e ele não aconteceu. Jogadores, eles estão solicitando o pagamento de parte dos salários, inclusive na nota que foi publicada pelos jogadores, pelos advogados que estão representando os atletas, tem casos que chegam a 7 meses sem o devido pagamento. Abre aspas para a nota dos jogadores da Ponte Preta. Nós, atletas da Associação Atlética Ponte Preta, remanescentes da temporada 2025 e os recém-contratados para a temporada 2026, em conjunto comunicamos que, como é de conhecimento da imprensa e torcedores, a maioria dos atletas não recebeu as férias de 2025, 13º salário de 2025, além de diversos meses de salários e direito de imagem em atraso, que em alguns casos chegam a 7 meses sem o devido pagamento. O artigo 5º, o parágrafo 5 do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais, inclusive recusar-se a competir quando os salários estiverem em atraso por 2 ou mais meses. Aí tá aqui o artigo 90, parágrafo 5. É lícito ao atleta profissional recusar-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 ou mais meses. Assim, comunicamos à diretoria da Ponte Preta que, a partir do dia 22 de dezembro, no caso hoje, suspenderemos nossas atividades até que as verbas em atraso sejam regularizadas atenciosamente. Elenco profissional de atletas da Ponte Preta, fecha aspas. Cara, que situação triste, que sábado vergonhoso para quem torce pra Ponte, para quem gosta de futebol, para quem é de Campinas. Eu acho que o nome da Ponte Preta ele é muito maior que isso. E eu acredito que se os atuais gestores e os gestores anteriores, se eles não sentarem para resolver o problema da Ponte Preta, a Ponte corre risco sim de não ter time para entrar em campo no dia 11 de janeiro contra o Corinthians. O que está acontecendo é uma vergonha, é uma briga pelo poder insana e quem sofre é o torcedor, quem sofre é o funcionário do clube com 7 meses de salários atrasados. Eu acho que a Ponte hoje não tem mais oposição nem situação, ela não tem condições para isso, ela não tem força para suportar isso. Então que os mandatários, eu falo os mandatários todos, os atuais e os que também construíram essa dívida imensa, se eles não sentarem, se eles realmente não sentirem o amor pela entidade, se eles não sentarem para dialogar, não vai ter jeito, né? Só que, infelizmente, o que eu tô falando aqui é utópico, porque todo mundo gosta do poder. Eu não sei se eles gostam da Ponte Preta, mas eles gostam do poder. E não estou falando da situação agora com o Marco Antônio Eberlin, com o atual presidente Torrano. Eu estou falando de Tiãozinho, eu estou falando de Vanderlei Pereira, eu estou falando de Abdala, eu estou falando de Márcio Della Volpe, eu estou falando de Sérgio Carnielli. Eu acho que se esses gestores, que são os culpados pela situação calamitosa que o clube vive, se esses caras não sentarem para tentar arrumar a entidade, que é maior que todos eles, a Ponte Preta, ela corre risco de insolvência. Acabar, ela não vai acabar nunca. Só que a saúde dela em termos de campeonato, a saúde dela em termos de jogadores de renome, isso vai acabar. Aí ela pode, infelizmente, virar aí, com todo respeito a estas entidades que são gloriosas também, mas pode seguir o caminho da Portuguesa, pode seguir o caminho do nosso comercial lá em Ribeirão Preto, de disputar divisões inferiores, divisões que não compara na clube, porque o caminho é esse. Se esses caras não se reunirem pelo bem da Ponte Preta, esquecer esse maldito poder que assola o ser humano, eu não sei o que acontece, a Ponte Preta vai acabar. Não o clube vai acabar, mas em termos de campeonato a Ponte Preta vai acabar, porque hoje não se sabe se a Ponte tem time para entrar no dia 11 de janeiro para enfrentar o Corinthians. Então a culpa é de todo mundo, é de Eberlin, é de Torrano, é de Carnielli, é de Della Volpe, é de Tiãozinho, é de Vanderlei Pereira, é de Gustavo Vale, é de Giovanni de Mars, é todo mundo. Se vocês gostam da Ponte Preta, vocês têm que sentar para conversar, para salvar a entidade que está acabando. Vamos de Guarani, Lupe. O Guarani... Vou beber uma água aqui, Bebe, por favor. O Guarani fez no último sábado um jogo treino contra a equipe sub-20, né, do Bugre, que se prepara para a disputa, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi o primeiro teste aí, depois de alguns dias de preparação.
O jogo terminou 2-2, né? O empate. O técnico Matheus Costa, ele observou aí em 3 tempos de 30 minutos e utilizou todos os atletas na movimentação que foi feita lá em Louveira. Vou até pegar aqui os gols do Guarani. Sabe? Eu sei. Será que vale? Será que vale? Oficial não, mas vale celebrar. Vale. Então tá bom. Eu sei, o nosso pequerrucho. O Guarani, nesse duelo contra o Sub-20, os gols do Guarani foram marcados do time principal pelo Kevin, que é um menino que é colocado como a grande a joia, né? Ele que vai fazer parte do time principal, o Kevin. E Ryuta Takahashi fizeram os gols para o profissional. E pro time Sub-20, Michel e o Matheus Póvoa, que fez o segundo gol do Guarani. Então, 2-2, tem muita atividade ainda pela frente, o Guarani buscando ainda o acerto com o Luca e pelo menos alguns jogadores para o lado de campo. Será que é um indício que de repente o Ryuta pode ser aproveitado? Eu acredito que ele vai ser aproveitado. Beleza, Antônio Lupe, Fábio Scheibe, a gente volta no Arena. E atenção, seus sugadores do poder da Associação Atlética Ponte Preta, todos que eu falei, se vocês não se reunirem, se vocês não conversarem, a entidade vai acabar. Vocês estão destruindo a Ponte Preta. E tenho dito, meio-dia a gente volta às 4 no Arena, de um jeito bem mais leve, se Deus quiser. Bora lá, valeu! CBN Esportes Campinas.